Tcharam! Olá pessoal, eu sou o Mágico Miller, bem-vindos ao meu canal! Aqui eu compartilho com vocês um pouquinho do que eu aprendi e continuo aprendendo além da mágica. E esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre madeira e derivados de madeira. E neste vídeo eu vou falar sobre as principais chapas, ou placas, ou madeiras engenheiradas utilizadas em marcenaria. Aglomerado e MDP, compensado e MDF. Características delas, vantagens e desvantagens de cada uma, onde e como usar, qual é melhor, qual é pior, enfim. Então se você se interessa por esse assunto, vem comigo que eu vou falar tudo o que eu sei sobre esses maravilhosos materiais e também fazer as considerações finais sobre a nossa série. Este é o nosso vídeo de hoje. Se você se interessa por esse assunto, já curte o vídeo e se inscreva no canal, que isso é muito importante, ok? E se você quiser contribuir com o canal, tem aqui o código, os links na descrição. Qualquer valor você vai estar ajudando muito o canal. No primeiro vídeo eu falei sobre madeira maciça, no segundo sobre os derivados de madeira, as chapas em geral. Se você ainda não assistiu, clica aqui porque está muito legal, tem várias informações muito interessantes e importantes lá. E neste vídeo eu vou falar sobre as principais utilizadas em marcenaria, o aglomerado MDP, compensado e MDF. Esses três materiais têm algumas características parecidas, porque são características gerais das chapas, inclusive eu já falei no segundo vídeo. Começando pelo aglomerado e MDP, que são esses materiais aqui, ó. Eles são basicamente madeira triturada, misturada com cola e prensado. Por isso o nome de aglomerado, né? Você aglomera tudo ali, prensa e tá pronto. O MDP é uma sigla para Medium Density Particle Board, ou seja, painel de partículas de média densidade. Nossa, complicado, né? Mas basicamente eles são materiais feitos de madeira triturada. O que os diferencia é a configuração dessas partículas dentro deles. Então, o aglomerado, que é uma tecnologia mais antiga, não tinha muito critério, não tinha uma seleção de partículas. Eles misturavam as partículas lá, grandes, pequenas, médias, misturavam tudo junto, com cola e prensava, e tinha o aglomerado. O MDP não, tem uma seleção. Então eles fazem uma diferença, eles colocam no miolo do painel partículas maiores, mais grossas, e nas superfícies, em cima e embaixo, partículas menores. E com isso, faz com que elas sejam mais compactadas. E por consequência, dá mais resistência ao MDP do que ao aglomerado. Então o MDP tem ainda menos chance de entortar ou quebrar do que o aglomerado. E quais são as principais vantagens deles em relação às outras chapas? Primeiro, eles são os mais baratos. Então isso já é uma grande vantagem, né? Por que isso? Primeiro porque você consegue aproveitar praticamente todo o tronco, né? Praticamente o tronco inteiro é triturado, então você consegue ter um grande aproveitamento da árvore. E segundo, porque eles são processos mais simples do que das outras chapas. Você basicamente tritura, mistura com cola e prensa. Claro que não é tão simples assim, tem uma parte que passa por fornos, tem uma série de coisas aí, mas basicamente é isso, madeira triturada e prensada. Isso faz com que eles sejam bem mais baratos. E exatamente por isso eles são muito utilizados na indústria e nas lojas de varejo aqui no Brasil. Então a maior parte dos guarda-roupas, armários que você vai ver nessas lojas são feitos de aglomerado ou MDP. Tem uma outra grande vantagem deles em relação às outras chapas, é que eles são os que aguentam mais peso, né? Então para fazer prateleira, eles são muito interessantes, porque eles vão ter menos chance de entortar ou quebrar do que o MDF e o compensado. Mas também tem desvantagens. A primeira desvantagem é que eles são mais difíceis para encontrar para comprar, por incrível que pareça, né? Eles são muito utilizados em indústria pesada, mas em marcenaria são pouco utilizados, você quase não encontra esse tipo de material aqui para comprar. A segunda desvantagem é que, assim como todas as chapas elas são diferentes mesmo, né? Tem uma diferença entre as laterais e as superfícies, mas no caso do aglomerado MDP a diferença é muito grande, ele realmente é muito feio, né? Ficaria muito estranho você deixar desse jeito aqui. E mesmo para você fazer um bom acabamento, por exemplo uma pintura ou passar uma fita de borda, é complicado, né? A cola vai acabar sendo muito absorvida aqui e no caso da tinta também. O ideal seria você passar uma massa, esperar secar, lixar, para depois você dar um bom acabamento. Então isso prejudica um pouco. Como eu disse no segundo vídeo, quando você lixa demais as chapas, ao invés de você deixá-las mais lisas, você as deixa mais ásperas. Parece contraditório, mas é isso. Por quê? Porque as superfícies vêm lisas, certo? Se você vai retirando material, você vai chegando no miolo dessas peças, que, como eu já disse, são mais ásperos do que as superfícies. E o pior deles é o aglomerado MDP, porque lembra que no meio dele tem partículas mais grossas? Pois é, conforme você vai lixando, essas partículas vão se sobressaindo, as pontas ficam para fora e tal, e você pode lixar o que for, que não adianta. Aliás, quanto mais lixa, mais áspero fica.
Esse é mais um problema do aglomerado IMDP. Também não é bom para cortes curvos, ele acaba ficando muito fragilizado, ele foi feito mais para fazer cortes retos. Na indústria é o mais utilizado, né? Então guarda-roupas, armários, né, normalmente mais simples, são feitos com cortes retos, mas em marcenaria muitas vezes você precisa fazer cortes mais curvos e tal, e ele não aceita bem, ele também fica feio, fica menos resistente, fica frágil, enfim, então ele não é muito bom para isso. E também não é muito bom para outros tipos de usinagem. Então, por exemplo, para rebaixos, ele também não é muito legal, ele acaba também se fragilizando, ficando todo descascado, não é o material ideal para esse tipo de coisa. Uma outra desvantagem do aglomerado MDP é que ele não é muito bom para colagens. Ele é o pior entre essas chapas aqui. Por quê? Como ele tem essas partículas soltas, né, e muito espaço entre elas, ele acaba absorvendo muita cola. Então você passa uma quantidade legal de cola ali, só que ele absorve muito e fica pouca cola para entrar em contato com a outra peça. Então ele não é o material ideal para você colar em outras, pelo menos não para fazer colagens que exigem um pouco mais de esforço. De superfície até vai, mas de laterais eu sinceramente não recomendo muito não. E também é o que aceita menos pregos e parafusos. Se você tem algum móvel em casa, um armário, um guarda-roupa feito de aglomerado MDP, você já percebeu que com o tempo ele vai ficando meio assim, né? Balançando, né? Por quê? Porque eles fazem isso com prego e parafuso e com o tempo ele vai afrouxando, né? Ele não segura o prego e parafuso. Então vai ficando bambo mesmo, né? O ideal é você dar um jeito com outros tipos de técnicas aí. Muitas vezes o aglomerado MDP já vem de fábrica com acabamento, porém normalmente é um acabamento mais frágil do que o do compensado do MDF. Normalmente é feito de papel mesmo. Claro, com papel especial para isso, colado com uma cola especial, com verniz e tal. Mas mesmo assim é um papel, ele é muito frágil. Então, por exemplo, aqui tem um risco, ó, que dá para ver o dano causado. Não precisa de muito esforço para danificar esse tipo de acabamento. E também você pode ver por aqui a espessura, é realmente uma espessura de um papel mesmo. Diferente do compensado do MDF, que tem um acabamento, né, um laminado muito mais resistente. Para você riscar isso aqui ou danificar esse tipo de laminado é muito mais difícil do que o aglomerado MDP. Então realmente esses são alguns problemas que fazem com que ele não seja tão utilizado em marcenaria. Aqui nas minhas coisas, que eu faço bastante coisa com material reaproveitado, né? Isso aqui, por exemplo, pedaços de guarda-roupa, de armário, eu utilizo para fazer gabinetes. Então, o meu porta-ferramentas, a parte de baixo da minha mesa, tudo eu faço com esse tipo de material aqui. Também uso como base para fazer alguma coisa, ou como madeira de sacrifício, enfim. Ele tem bastante utilidade, mas para coisas um pouco mais complexas ele realmente não é bom. Então, este é o MDP e o aglomerado. E agora vamos falar de compensado. E por que esse nome? Porque ele é feito de peças de madeira onde uma parte tenta compensar a fragilidade da outra, formando assim uma peça mais reforçada. Existem basicamente dois tipos, o sarrafiado e o laminado. O sarrafiado, como o próprio nome diz, é feito de sarrafos, que são tiras de madeira que são coladas com os veios da madeira todos na mesma direção. E aí são colados depois algumas tiras em direções opostas. E por que isso? Se você colar, por exemplo, todas as peças nessa direção, na direção vertical, se você fizer um esforço nessa direção, ele vai acabar se rompendo. Agora, se você tem peças em direções contrárias, na horizontal, por exemplo, você não vai conseguir romper. Ela vai dar uma resistência muito maior a esta peça. E normalmente também são colados duas lâminas de madeira, uma em cima e uma embaixo, dando uma superfície lisa e homogênea. A maior parte das portas das nossas casas são feitas dessa forma. Repare, mesmo portas que pareçam muito sólidas, feitas de uma peça só, na verdade, na maior parte das vezes são feitas de compensado sarrafiado e com duas lâminas de madeira. Preste atenção nas portas da sua casa para você ver. E também tem o compensado laminado, que também, como o próprio nome diz, é feito de lâminas de madeira, que são folhas de madeira bem finas, de mais ou menos 1 milímetro. Então imagine você apontando um lápis, não sai aquela folhinha de madeira assim do lápis? Pois é, o compensado é feito exatamente dessa forma, só que ao invés de ser um lápis, é um tronco inteiro, e ao invés de ser um apontador, é uma lâmina gigantesca. Então eles colocam um tronco no eixo, gira isso muito rápido e uma lâmina encosta ali e vão saindo as lâminas de madeira que são coladas de forma cruzada. Então coloca uma com as fibras para cima e outras de lado, uma para cima, uma de lado. Então perceba, se você tentar forçar uma lâmina nessa direção aqui, ó, na direção a favor das fibras, ela vai entortar, ela é flexível. Então imagina uma prateleira grande onde você põe peso em cima e ela faz isto. Não funciona, né? Porém,
nesta direção aqui ela não entorta, ela resiste, ela pode até quebrar porque é fina, mas ela não entorta, ela é bem resistente. Então o que eles fazem? Eles colocam uma lâmina na vertical e uma lâmina na horizontal. E assim, ó, eu já não consigo mais entortar com tanta facilidade, ela já tem uma resistência muito grande. Então, uma na vertical, uma na horizontal, outra na vertical, outra na horizontal, e uma lâmina vai compensando a flexibilidade da outra até que fica um painel bem rígido e você não consegue mais entortar. Esta é a maravilha do compensado no laminado. Material leve, macio, mas muito resistente. E quais são as vantagens do compensado em relação ao aglomerado e ao MDP? Primeira vantagem, ele é mais fácil de encontrar para comprar do que o aglomerado e o MDP. Como eu disse, esses dois materiais são mais difíceis de encontrar para marcenaria. Segunda vantagem, ele também é muito resistente a peso e a esforço. Então, depois do aglomerado MDP, o melhor material para você fazer coisas que vão ter peso e esforço, como uma prateleira, por exemplo, é o compensado. Ele também tem uma boa resistência à água, pelo menos um pouco mais do que esses dois materiais aqui. Ele também é o mais leve desses materiais, então se você precisa de um objeto que seja bom, resistente e leve, o compensado é o melhor deles. Ele também é o que melhor aceita prego e parafuso, porque ele não é nem madeira triturada, nem fibra de madeira, ele é madeira mesmo, né? Embora sejam apenas lâminas coladas, mas ele ainda tem ali massa para o prego e parafuso se prenderem. Então, se você precisa fazer esse tipo de trabalho, é com o compensado que vai. E também ele é o que tem a superfície mais macia. Então o aglomerado e o MDP, eles são muito duros. Então especialmente para quem usa grampos, né? Para quem faz cenários ou para quem faz estofados, que precisa grampear coisas atrás, o melhor material é o compensado porque ele é macio. Esses dois aqui, o grampo tem dificuldade de entrar ou então eles racham, né? Você dá uma grampeada, eles acabam rachando, quebrando. O compensado aguenta bem esse tipo de trabalho. Por essas e outras, o compensado é muito utilizado em cenografia, por exemplo, porque ele é bastante resistente, é macio para você pregar, parafusar e grampear e também é bastante leve. Então essas são características muito importantes para a cenografia. Dessas chapas aqui, ele é o único que mantém a aparência de madeira. Então se você precisa fazer uma imitação de madeira, esse aqui é o material ideal. Então é muito fácil você dar um aspecto a ele de madeira maciça. Um verniz, por exemplo, já pode deixá-lo com um visual de madeira maciça, ou se você quiser imitar uma madeira mais escura ou mais nobre, é só você tingir. E como ele já tem os desenhos ali, vai ficar muito parecido. Então, por exemplo, numa cenografia que você precisa ter uma mesa de madeira de lei, eles usam um compensado e tingem com a cor de uma madeira específica que eles querem. E aí fica muito parecido. Diferente do aglomerado em MDP e MDF, que é muito mais difícil você fazer isso. Até é possível fazer, mas aí você vai ter que fazer os desenhos mesmo, né? Os veios e os nós das madeiras. O compensado não, ele já tem os desenhos, é só você tingir. Existem também compensados feitos de vários tipos de árvores, então dependendo da resistência que você precisa, você pode escolher entre um compensado um pouco mais simples, mais leve, menos resistente, ou feito de madeiras mais resistentes e mais duras e mais pesadas. Então isso é possível com um compensado também. E até onde eu sei, é o único que tem uma versão flexível. Então se você for fazer objetos curvos, especialmente superfícies curvas, né, que precisam que a chapa se molde aquele formato, o melhor material provavelmente vai ser o compensado. Existem algumas espessuras que você pode encontrar e ele vai funcionar muito legal para você fazer superfícies curvas, coisa que não é possível nem com o aglomerado MDP, nem com o MDF. E assim como o MDF, o compensado também tem uma versão que tem uma resistência à umidade e à água, é o compensado naval. O preço é mais caro, mas isso dá uma resistência muito legal a ele. Então se você for fazer algum objeto que vai ter contato com umidade ou água, ou que vai ficar em ambientes assim como banheiro e cozinha, o material mais adequado seria o compensado ou MDF naval, que tem essa resistência. Eles não são totalmente à prova d'água, não dá para você deixar ele mergulhado lá para sempre na água que eles não vão aguentar. Eles têm uma resistência maior à umidade e água. E mesmo assim, é sempre importante você passar um bom acabamento, um verniz, por exemplo, para evitar que ele tenha esse contato direto e assim ele vai durar muito mais. Mas também tem algumas desvantagens. A primeira desvantagem é que a placa do compensado é menor do que a do MDF. Normalmente a placa de compensado tem 1,60 m de largura por 2,20 m de comprimento. Já a de MDF tem 1,84 m de largura e 2,75 m de comprimento. E eles têm preços
mais ou menos parecidos e, por consequência, se a de compensado é menor do que o MDF, então o compensado é proporcionalmente um pouco mais caro do que o MDF. A outra desvantagem é que ele não tem uma superfície lisa, quer dizer, isso é uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que ele tem a superfície parecida com madeira, então quando você precisa que ele tenha um visual de madeira, ele é ótimo, mas se você precisar dar uma aparência lisa, como se fosse um plástico ou um metal, ele não é o mais indicado. Até pode ser utilizado, mas aí você vai ter que passar uma massa, esperar secar, lixar para depois fazer o trabalho. O pessoal de cenografia faz muito isso, né? Quando eles precisam fazer uma parede ou coisa do tipo, eles passam massa e depois lixam e pintam para dar um acabamento liso. Quando você faz uma usinagem um pouco mais complexa no compensado, como por exemplo um rebaixo, ele também fica com a superfície feia. Se você quer um acabamento mais liso, você vai ter que lixar bem, ou se você quiser muito liso mesmo, você também vai ter que passar massa ali. Uma outra desvantagem no compensado é que dentre essas chapas, ele é o mais suscetível a sofrer ataque de pragas, especialmente brocas de madeira, exatamente porque ele é madeira de verdade. Enquanto esses aqui tem apenas partículas, esse aqui fibras ainda misturada com química e tal, esse aqui ele é madeira. Eu já tive pedaços meus que foram atacados, aliás, acho que até vieram atacados já da loja. E agora vamos falar do MDF, este material maravilhoso aqui, né? Talvez seja o que mais tenha variações, né, entre essas chapas aqui. Variação de espessura, variação de acabamentos, de tipos, né, mais ou menos resistentes à água. Então tem o MDF normal, tem o MDF naval, o MDF ultra, que é mais resistente ainda à água. Enfim, é um material mais sofisticado. Na linha do tempo da tecnologia, ele é o mais recente. E o que significa MDF? É a sigla para Medium Density Fiberboard, ou seja, um painel de fibras de média densidade. Enquanto o aglomerado e MDP são de partículas de madeira, ou seja, pedaços de madeira triturada misturada com cola e prensado, o MDF é de fibras de madeira. Então eles primeiro trituram a madeira em pedaços mais ou menos grandes, aí eles cozinham essa madeira e desse cozimento eles retiram a fibra e aí sim misturam com cola e prensam. Um processo muito parecido com papel e papelão, tá? Inclusive o MDF tem a mesma cor do papelão, já repararam nisso? E quando você desfaz o MDF, né, começa a quebrá-lo, ele também parece papelão quando você começa a rasgar. E quando molha, ele também incha igual um papelão. Eu brinco que o MDF é um papelão mais compactado, né? Claro que não é assim, é um processo diferente, tem outros tipos de colas e componentes e tal, mas basicamente é isso. Fibra de madeira misturada com cola e prensado. É um material muito legal, muito interessante e que tem, além das características gerais que eu já disse no vídeo 2 e neste vídeo, ele também tem outras características e algumas vantagens em relação às outras chapas. Primeira vantagem do MDF, ele é mais fácil de encontrar para comprar do que o aglomerado e o MDP. Dependendo da sua região, ele pode até ser mais fácil de encontrar do que o compensado também. Varia de região para região. Segunda vantagem é que a placa dele é muito grande, né? Como eu disse, a de compensado é 1,60 por 2,20 normalmente e a do MDF normalmente é de 1,85 por 2,74. É gigante, é uma placa gigante e não importa a espessura que você compre, a placa sempre tem esse tamanho. A quantidade de espessuras disponíveis para você comprar do MDF também é bastante variada, tá? Começa nos 3 milímetros, aí vai 4, 6, 9, 10, 12, 15 e para cima, se não me engano, até 6 centímetros de espessura. Então tem muita variedade de espessuras aí, mais do que os dois. A lateral do MDF não é tão feia quanto as do aglomerado MDP e do compensado. Não é super lisinho, então se você tiver que passar um verniz ou uma tinta, ele vai ficar grosseiro também, mas ainda assim ele é menos grosseiro, menos feio do que as outras. E para fazer um acabamento com laminado ou fita de borda nas laterais, ele também é melhor, porque ele absorve menos cola e também ele tem mais superfície, né? Aqui, como as partículas estão todas soltas, a fita de borda não consegue se fixar tão bem. Já aqui, ela se fixa muito bem, é um material feito para isso. Ele também tem melhor colagem que os outros, exatamente pelo mesmo motivo. Ele tem uma superfície mais regular do que as outras chapas. Ele é mais fácil de lixar do que os outros materiais e tem uma tendência a ficar menos áspero quando você lixa a superfície. Também não recomendo que você lixe demais, né? Mas se acontecer de você lixar um pouquinho mais do que deveria, ainda assim você consegue deixar ele mais lisinho do que os outros materiais aqui. Os outros materiais você vai ter muito mais trabalho. E se você fizer uma usinagem um pouco mais complexa, como um rebaixo, um entalhe, ele não fica com um aspecto tão feio como esses dois materiais. Ele também
possibilita você dar um acabamento com tinta muito bom na superfície, então fica parecendo um plástico ou um metal. Diferente desses dois aqui que você vai ter muito mais trabalho, vai ter que passar massa e tal. O MDF, pelo menos na superfície, você não precisa passar massa, não precisa passar nada. Uma lixinha fina, uma limpeza e tinta e já fica perfeito. Se você precisar passar tinta nas laterais, aí sim eu recomendo que você passe uma massa. Pode ser uma massa de madeira, que é o mais indicado, ou uma massa plástica, espere secar, lixa e aí passa a tinta. E aí ele vai ficar com um acabamento perfeito, lisinho, igual ao da superfície. E o MDF também pode ser comprado já com acabamento e com uma grande variedade de desenhos, de texturas, de cores. E ainda por cima pode ser só de um lado, como esse aqui, ó, esse aqui. De um lado é branco, o outro lado cru. Esse aqui, lado branco, outro lado branco. Esse aqui, um lado mais claro e outro lado escuro. Pode ser liso ou pode ser com desenhos de madeira, imitando madeira. Enfim, tem muita variedade. Existem catálogos, tanto nas lojas como na internet. Você pode pesquisar nos sites dos fabricantes e você vai ver o tanto de acabamentos que tem. Existem alguns modelos, desenhos, texturas e cores que são sazonais, ou seja, elas ficam só por um tempo e depois saem de moda, mas tem outras que ficam para sempre, como branco, preto, ou este modelo aqui de imitação de madeira, eles são fixos, então em qualquer momento você pode encontrá-los. E com isso você pode planejar bem o seu móvel baseado naquilo que você já sabe que tem. Tá? Isso é uma grande vantagem do MDF também. Uma outra grande vantagem de você já comprar com acabamento é que, além de você ter menos trabalho, porque você não vai precisar fazer o acabamento, pelo menos não na superfície, só nas laterais com a fita de borda, por exemplo, é que o acabamento laminado de fábrica dá uma resistência muito maior ao material. Então, você já vai ter um MDF vindo de fábrica com muito mais resistência. Outra grande vantagem do MDF é que ele pode ser cortado a laser, uma tecnologia mais recente e muito legal, que permite que você faça um desenho no computador, coloque uma placa ali na máquina e a máquina corta o MDF no formato que você quiser. Pode ser formato reto, curvo, com desenhos muito detalhados, grandes ou pequenos, e a máquina vai fazer todo o desenho que você quiser sem grande esforço. Na verdade, todos esses materiais podem ser cortados a laser, inclusive a madeira maciça. Só que quanto mais duro o material e mais grosso, mais dificuldade você vai ter de cortar na máquina. Mais passadas ela vai ter que dar e mais tempo ela vai demorar. E por consequência mais caro vai ficar, porque essas empresas que trabalham com essas máquinas cobram por hora. Então se você precisar de muito tempo para cortar um material como madeira maciça, mesmo que fina assim, mais dura, vai ficar mais caro. O MDF é um material que vai muito bem nessas máquinas, pelo menos os MDFs mais finos, de 3 e 6 milímetros, que são suficientes para fazer boa parte dos objetos decorativos e tal, que é onde esse tipo de técnica é mais usada. Essa é mais uma vantagem do MDF. E uma outra grande vantagem do MDF é que em algumas lojas em São Paulo e outras grandes cidades, você já pode encomendá-lo no tamanho que você precisa. Então você faz o desenho de todas as peças que você precisa cortar e algumas lojas já entregam cortados e ainda com a fita de borda. Eles fazem tudo isso em máquinas. Então já vem tudo pronto para você, você só precisa furar e depois fazer um ou outro ajuste e montar as peças. É muito mais prático. Mas ele também tem desvantagens. Primeira desvantagem é que ele tem um preço um tanto elevado, especialmente os mais grossos e com acabamento. Ainda mais se o acabamento for um acabamento um pouco mais sofisticado ou mais raro. E inclusive tem subido bastante o preço nessa pandemia. E você não encontra pedaços menores, você só vai encontrar aquela chapa grande que eu falei. A não ser que você compre numa marcenaria e tal, você consiga lá um pedaço específico para aquilo que você precisa. Mas mesmo assim, ou você não encontra, ou às vezes o marceneiro não quer vender um pedaço só para você porque ele vai usar para outras coisas e tal, Então normalmente você tem que comprar a chapa inteira e pagar um tanto caro. Uma outra desvantagem é que o MDF aguenta menos peso e esforço do que as outras chapas. Então, se você precisar fazer, por exemplo, uma prateleira que vai muito peso, o MDF não é o material ideal. Uma outra desvantagem, em alguns casos isso é uma vantagem, mas na maior parte dos casos é uma desvantagem, é que ele é mais pesado do que as outras chapas. Então se o que você for fazer precisar ter um peso um pouco mais leve, o MDF também não é mais recomendado. Aí talvez seja o caso de usar o compensado. E assim como o aglomerado MDP, ele também não vai bem com pregos e parafusos, especialmente nas laterais. Ele acaba estufando ou rachando.
Se você fizer tudo certinho, fizer um furo antes de colocar o parafuso, não colocar um parafuso tão grosso, não forçar tanto o parafuso ali, ele até vai aguentar. Mas se você der muita pressão ou colocar um parafuso mais grosso, isso é um problema. E também para uniões que precisem de muito esforço ali, então vamos supor que você vai colocar uma peça assim, né? E o parafuso aqui, mesmo na superfície, também ele pode acabar cedendo. Então se você vai usar pregos e parafusos, o compensado não é a melhor opção. Como eu disse, assim como o aglomerado MDP, ele também tem uma superfície meio rígida. Isso é uma vantagem, claro, porque dá uma resistência, mas caso você precise grampear alguma coisa, por exemplo, ele não é a melhor opção, ele acaba rachando ou se desfazendo, e isso também é uma desvantagem. Uma outra desvantagem do MDF é que ele sofre muito com mofo e bolor. Na verdade, todos esses podem sofrer, mas aqui, na minha experiência, o que mais sofreu com isso foi exatamente o MDF. Miller, como eu faço para identificar esses materiais? A melhor forma é observar as laterais deles. Olha isto. Se você vir as partículas de madeira na lateral, você já vai saber que é ou aglomerado ou MDP. No caso do aglomerado, as partículas, tanto grandes como pequenas, vão estar todas misturadas e distribuídas igualmente pelas laterais. Já no MDP, você vai ver uma faixa de partículas mais grossas no meio e das mais finas nas superfícies. Mas viu as partículas, ou é aglomerado ou MDP. Este aqui, ó, que você consegue ver algumas camadas, é o compensado laminado. Essas camadinhas aqui que você está vendo são as lâminas de madeira coladas umas sobre as outras. Então, viu essas camadas, já sabe que é o compensado laminado. E este aqui que você não está vendo nem partículas nem camadas é o MDF. Ele não é feito nem de pedaços de madeira, nem de lâminas, ele é feito de fibra de madeira e isso faz com que ele tenha uma aparência mais homogênea. Então, partículas, aglomerado MDF, camadas, compensado laminado, homogêneo é o MDF. Se ainda assim você não conseguir identificar ou por algum motivo não dê para ver as laterais, você pode também saber pelo tipo de material que eles vão liberando conforme eles vão se desfazendo. Então, por exemplo, o aglomerado MDP, eles vão soltando pedaços de madeira, ó, lascas de madeira, eles vão meio que esfarelando. Aí você já vai saber que é ou aglomerado ou MDP. No caso do compensado laminado, quando ele está estragando, né, ele vai se abrindo, olha só. Inclusive por dentro dá para você ver também as fibras de madeira mesmo, né? Porque ele é madeira, ele é lâmina de madeira colada, né? Então é o único que realmente ainda mantém uma aparência de madeira. E no caso do MDF, ele parece um papelão. Lembra que eu até brinquei que ele parece um papelão compactado? Mas é por causa disso, ó. Ele parece um papelão, dá até para você rasgar com a mão aqui, ó. Igual a um papelão mesmo, tá? E quando ele é molhado, ele também se comporta como um papelão, ele incha, olha só. Incha, fica áspero, igualzinho um papelão mesmo. Tá? Claro que é uma tecnologia diferente, é outra coisa e tal, mas ele tem características muito parecidas, seja a cor, seja como ele se comporta ao se desfazer ou ao molhar. Ok? Então, o aglomerado e MDP vão se esfarelando, o compensado laminado vai se abrindo e o MDF parece um papelão. E assim você também consegue identificar esses materiais. E aí, com todas essas informações, você pode se perguntar: poxa, Miller, então onde que eu uso cada um deles? Qual é melhor, qual é pior? Bom, como eu sempre digo, não existe melhor ou pior, mas sim o melhor ou pior, ou mais adequado e menos adequado para aquela situação que você precisa. Vamos lá! Preferencialmente você vai utilizar madeira maciça em situações que precisem de muita resistência a peso, a esforço, a umidade, a água, ao tempo. É claro que aí você vai escolher madeiras que sejam mais adequadas para aquelas situações. Existem madeiras que não aguentam água, por exemplo, mas mesmo assim são mais resistentes do que as chapas. Também quando você quer ter um visual mais rústico ou quando você quer fazer determinados tipos de usinagens, encaixes, por exemplo, ou tornear ou esculpir, tem que ser com madeira maciça. Ou ainda coisas estruturais, por exemplo, os pés de um banco, de uma cadeira, de uma mesa, ou no caso da construção civil, seja interna ou externa, tem que ser madeira, não adianta usar chapas que elas não vão aguentar. O aglomerado MDP, apesar de eles serem um pouco mais difíceis de serem encontrados para comprar, se você conseguir, seja comprando ou seja de alguma peça reutilizada, no guarda-roupa velho, alguma coisa assim, eles são muito legais para fazer gabinetes, para fazer armários, para fazer prateleiras. Lembra que eu falei que eles têm uma boa resistência, né? Enfim, tudo que sejam com coisas retas, que não dependa de muito prego e parafuso, nem de muita cola, que não vá ter muito esforço, especialmente muito movimento, né? Porque senão vai espanando ali.
eles podem funcionar legal. Já o compensado é muito bom para situações onde você precisa de objetos muito resistentes a peso, a esforço, que também precisa de parafusar ou pregar ou até colar, mas que sejam mais leves, né? Ele é o mais leve dessas chapas aqui. Ou então uma situação onde você precisa simular ou imitar uma madeira natural, uma madeira maciça. Basta você tingir o compensado e você vai ter um bom resultado. Ele é ótimo para armários, para portas, para prateleiras, para objetos decorativos, enfim, o compensado é realmente muito versátil. Já o MDF é o que tem sido mais usado para fazer móveis, especialmente armários, guarda-roupas, estantes. Isso porque, como eu já disse, você já pode encomendar da loja com acabamento e ele é o que mais tem variedade de acabamentos. Também, mesmo que você compre o cru, ele tem um bom acabamento aqui, uma superfície lisa, você não precisa passar massa nem nada para dar um acabamento legal nele. E também, como eu já disse, em algumas cidades você encontra algumas lojas que entregam as peças cortadas nos tamanhos que você precisa e já com a fita de borda. Então ele acaba sendo muito prático. Ele também é muito bom quando você precisa fazer peças que tenham um aspecto de plástico ou metal, porque ele é muito fácil de pintar, ele dá um acabamento muito liso. E também é muito utilizado em artesanato, porque como ele é liso, é muito mais fácil de você fazer vários tipos de pinturas, de texturas nele, do que no compensado e no MDP aglomerado. Mas, como eu também disse, ele não é muito bom com prego e parafuso. Então, se o que você for fazer dependa muito dos parafusos para prender e vai ter muito esforço ali, ele não é o mais indicado. E se você for fazer coisas que tenham contato com umidade ou água, ou em ambientes nessas condições, você pode optar pelo compensado naval ou pelo MDF naval ou Ultra, que é o mais resistente deles. Bom, e essa foi a nossa série sobre madeira e derivados de madeira. Isso é tudo que eu sei sobre esses maravilhosos materiais, mas nem de longe é suficiente, ainda tem muito para aprender e cada dia a gente vai aprendendo mais. Então se você tiver mais dicas, deixa aí nos comentários que todos nós queremos aprender também. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. E se você gostou, curte aqui o vídeo, não se esqueça de curtir. Também se inscreva no canal, que isso é muito importante. Tem gente que não se inscreva agora, ative o sininho para você receber as notificações, não perder nenhum vídeo. Nos acompanhe nas redes sociais, Facebook e Instagram. E se você quiser contribuir com o canal, tem aqui o código, os links na descrição. Qualquer valor você vai estar ajudando muito o canal. Se inscreva também nos meus outros canais, são canais de assuntos diferentes, mas também são muito legais, muito interessantes. E eu tenho certeza que você vai gostar. E especialmente continue com a gente aqui neste canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.